Existem dores que não aparecem nos exames. E existem dores que aparecem, mas não desaparecem mesmo depois de tantos remédios, consultas e tentativas. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. Já orou, já pediu ajuda, já foi ao médico, já tomou o que indicaram. E mesmo assim a dor permanece. Quando isso acontece, o coração começa a se cansar antes mesmo do corpo. Surge a pergunta silenciosa: até quando? E aos poucos, a esperança vai sendo colocada à prova. Mas hoje, antes de qualquer palavra sobre cura, Deus quer alinhar algo importante dentro de você. A sua dor não é invisível. O seu sofrimento não passou despercebido. Nada do que você está enfrentando é pequeno demais para Deus. Enquanto você escuta esta oração, permita que o seu coração desacelere. Não é hora de lutar. Não é hora de se explicar. É hora de repousar um pouco na presença de Deus. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. Mesmo quando a dor insiste, Ele continua cuidando. Respire com calma e permaneça aqui. Há um tipo de dor que desgasta mais do que a própria enfermidade. É a dor da espera. É quando você acorda todos os dias esperando acordar melhor. E nada muda. É quando as pessoas dizem vai passar, mas os dias passam e o incômodo continua. Esse tipo de situação mexe profundamente com a fé, porque não é falta de oração, não é falta de tentativa, não é descuido, é simplesmente algo que permanece, mesmo quando você faz tudo o que está ao seu alcance. Deus conhece esse sentimento. Ele conhece a frustração silenciosa de quem já tentou de tudo e ainda assim continua sentindo dor, limitação ou fraqueza. E Ele não te acusa por isso. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Enquanto você ouve esta oração, permita que Deus toque não só no lugar da dor física, mas também no lugar do desânimo que ela gerou. Muitas vezes, a alma se cansa antes do corpo e Deus começa a cura justamente por dentro. Você não está fraco por sentir isso. Você está humano. E Deus trata pessoas humanas com misericórdia, não com cobrança. Respire devagar. Existe cuidado sendo liberado agora. Mesmo que você ainda não sinta, algo já está sendo alinhado. Talvez você tenha chegado a um ponto em que não pede mais grandes coisas. Só pede alívio. Só pede para conseguir passar o dia com um pouco mais de paz. Só pede para conseguir dormir melhor, levantar com menos peso no corpo e na mente. Deus vê esse pedido simples e Ele não o despreza. Há momentos em que a fé não grita, ela sussurra. E mesmo assim Deus escuta. Se enquanto você ouve esta oração, existe uma dor específica no seu corpo, uma limitação que tem te acompanhado ou um desconforto que insiste em permanecer, leve isso agora diante de Deus com sinceridade. Não como quem exige, mas como quem confia, mesmo cansado, mesmo sem respostas. Se fizer sentido para você, reconheça isso de alguma forma. Diga para Deus que você precisa de cuidado. Diga que já tentou de tudo. Esse reconhecimento não é fraqueza, é entrega. Respire com calma. O cuidado de Deus não depende da intensidade da sua força, mas da sinceridade do seu coração. Permaneça aqui. Ainda há muito que Deus deseja fazer. Muitas vezes, quando a dor se prolonga, o coração começa a se fechar em silêncio, não por falta de fé, mas por medo de se frustrar novamente. Você aprende a não criar expectativas, a não falar muito sobre o que sente, a não demonstrar esperança, como forma de se proteger. Deus entende esse mecanismo. Ele não força o coração a acreditar além do que consegue sustentar. Ele trabalha com verdade, não com pressão, e aos poucos, Ele começa a restaurar aquilo que ficou ferido por dentro. Talvez você esteja ouvindo esta oração e pensando: eu já ouvi palavras bonitas antes. Deus sabe disso também. Por isso, hoje Ele não quer te convencer com promessas exageradas, mas te envolver com presença. A presença que acalma, a presença que sustenta, a presença que permanece. Enquanto você escuta, permita que Deus toque exatamente onde você aprendeu a se fechar. Ele não vem para acusar, mas para cuidar. Não vem para cobrar fé, mas para oferecer descanso. Respire novamente. Você não precisa se defender agora. Você está em um lugar seguro. Permaneça. A cura começa quando o coração encontra descanso. Existe um ponto em que a dor deixa de ser apenas física e passa a afetar a forma como você enxerga a vida. O ânimo diminui, a paciência encurta, a alegria fica mais distante e, sem perceber,
Você começa a se adaptar à dor, como se ela fosse parte permanente da sua história. Mas Deus não te criou para viver se acostumando ao sofrimento. Ele te criou para viver com dignidade, com paz e com esperança, mesmo em meio aos processos. O fato de a dor ter durado mais do que você esperava não significa que ela venceu. Significa apenas que o tempo de Deus ainda está trabalhando. Enquanto você ouve esta oração, permita que essa verdade encontre lugar dentro de você. Não é porque a cura não veio no seu tempo que ela não virá. Não é porque o processo foi longo que ele será eterno. Deus não abandona aquilo que começou. Talvez você não saiba explicar como, nem quando, nem de que forma, mas Deus sabe. E isso já é suficiente para descansar um pouco o coração. Respire com calma. A dor não define o fim da sua história. Ela não terá a palavra final. Permaneça aqui. Ainda há mais cuidado sendo liberado. Há momentos em que Deus começa a agir de formas quase imperceptíveis. Não é um milagre imediato. Não é algo que chama a atenção. É um ajuste interno, um fortalecimento silencioso, uma paz que começa a aparecer mesmo antes da cura completa. Talvez você ainda acorde com a dor. Talvez o corpo ainda reclame. Mas algo dentro de você começa a se alinhar. A angústia diminui um pouco. O medo perde força. A esperança, ainda que discreta, volta a respirar. Se neste momento você sente que, apesar de tudo, Deus tem te sustentado dia após dia, reconheça isso. Mesmo que a situação ainda não tenha mudado por fora, permanecer de pé já é sinal de cuidado, já é sinal de graça. Se fizer sentido, entregue isso a Deus agora. Diga que você confia mesmo sem entender tudo. Diga que você permanece, mesmo em meio à dor. Essa entrega sincera abre espaço para que Deus continue operando no ritmo certo, do jeito certo. Respire profundamente. Você não está esquecido. Você está sendo cuidado com atenção. Permaneça comigo. Ainda há mais sendo preparado. Em muitos casos, a cura não começa no momento em que a dor some, mas no instante em que o coração volta a confiar. Confiar que Deus não perdeu o controle. Confiar que o processo tem propósito. Confiar que o cuidado continua, mesmo quando não é visível. Talvez você esteja aprendendo a caminhar novamente com calma, respeitando seus limites, entendendo que não precisa provar força para ninguém. Deus não exige desempenho. Ele deseja relacionamento. Ele deseja presença. Ele deseja que você aprenda a descansar nele enquanto atravessa esse tempo. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus reorganize seus pensamentos, que a mente encontre repouso, que o medo do "e se não melhorar" seja substituído pela certeza de que Deus continua conduzindo cada detalhe. Respire devagar. Nada está fora do alcance do cuidado de Deus. Nem o que dói no corpo, nem o que pesa na alma. Permaneça aqui. O processo continua sendo conduzido com amor. Quando a dor se prolonga, a mente tenta assumir o controle. Ela cria cenários, faz comparações, relembra diagnósticos, revive palavras que foram ditas por médicos, pessoas próximas ou até por você mesmo. E, sem perceber, esses pensamentos começam a pesar mais do que a própria enfermidade. Deus sabe que a mente também precisa de cura. Por isso ele trabalha trazendo silêncio onde antes havia excesso de ruído. Ele acalma pensamentos repetitivos. Ele diminui a ansiedade que tenta antecipar o futuro. Ele ensina o coração a viver um dia de cada vez. Enquanto você escuta esta oração, permita que Deus visite também essa área. Não apenas o corpo, mas a mente. Que os pensamentos sejam desacelerados. Que o medo não dite mais o ritmo do seu dia. Que a esperança volte a ocupar espaço, mesmo que ainda exista cautela. Respire com calma agora. Você não precisa prever o amanhã. Você só precisa descansar hoje. Deus está cuidando de cada detalhe, inclusive daqueles que você não consegue controlar. Nada escapa do olhar dele. Nada passa despercebido. Mesmo o que parece estagnado, está sendo trabalhado no tempo certo. Permaneça aqui. O coração já está sendo preparado para o próximo passo. Há momentos em que a maior vitória não é sentir a cura completa de imediato, mas perceber que você não está mais sozinho na dor. Quando Deus se aproxima, algo muda no ambiente interior. A solidão diminui, o medo já não governa, a esperança encontra espaço, ainda que em silêncio. Talvez você esteja percebendo isso agora. A dor pode ainda existir, mas o coração já não está tão apertado.
Isso também é cuidado de Deus. Isso também faz parte do processo de cura. Deus age por camadas, respeitando o tempo do corpo e o tempo da alma. Se neste momento você reconhece que Deus tem te sustentado até aqui, mesmo nos dias difíceis, permita-se expressar isso. Dizer para Deus, ainda que em pensamento ou nos comentários, que você confia, que você entrega, que você permanece. Essa entrega simples traz descanso e abre espaço para a ação de Deus continuar. Respire profundamente. Você não está esquecido. Você está sendo acompanhado de perto. Permaneça comigo. Vamos selar tudo isso em oração. Agora, onde você estiver, permita-se entrar em oração. Não como alguém que exige, mas como alguém que confia. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco diante de Ti esta vida que está ouvindo esta oração. Tu conheces a dor que ela carrega. Tu conheces o nome dessa enfermidade, desse incômodo, dessa limitação que tem acompanhado o corpo e o coração. Nada está escondido aos teus olhos. Pai, tu sabes quantas tentativas já foram feitas, quantas idas ao médico, quantas noites mal dormidas, quantas orações feitas em silêncio. Tu viste cada lágrima contida, cada suspiro cansado, cada momento em que a esperança quase se apagou. Eu te peço agora, Senhor, que visites esta vida com o teu poder de cura, que o teu toque alcance exatamente o ponto onde a dor se instalou, onde os recursos humanos não conseguiram chegar, que a tua graça alcance agora. Acalma o corpo, acalma a mente, fortalece o coração, que todo medo seja silenciado, que toda ansiedade diminua, que toda palavra negativa que foi lançada perca força agora, que a paz do Senhor envolva esta vida de forma real, profunda e constante. Mesmo que a cura venha em processo, que a esperança seja renovada hoje. Mesmo que o corpo ainda precise de tempo, que o coração encontre descanso agora. Que esta pessoa sinta que não caminha sozinha, que é cuidada, que é amparada. Eu entrego esta vida em tuas mãos, Senhor, confiando que o Senhor continua trabalhando, confiando que nada está fora do teu controle, confiando que o tempo certo chegará. Permanece com esta vida, durante esta noite, durante os próximos dias e em cada passo dessa caminhada. Amém.